Bom, acho que nem preciso dizer o quanto foi proveitosa a nossa tarde até aqui, com certeza continuará sendo. Nós temos um outro painel na sequência, mas agora, ainda que a gente tente apressar um pouco, nós vamos para a última parte do painel, que é a parte talvez mais interessante do ponto de vista da interação, que é a participação da assistência. Eu vejo já o anúncio aí extremamente efusivo, digamos assim. Vamos ter que, de alguma maneira, otimizar aí essas intervenções, seja na quantidade, seja no tempo dessas intervenções. Então fica até difícil saber quem foi o primeiro. Vamos começar com uma dama, e tentarmos aí objetivar para não avançarmos muito no painel seguinte. Peço realmente que sejam bem objetivos na fala, para nós até ouvirmos as respostas de forma muito mais abrangente. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana Vitória. Quero dar os parabéns ao evento, mas a mesa foi sublime. Realmente, o assunto hoje tocado, e desde ontem que nós estamos conversando sobre isto, é o que todo dia é jogado na nossa cara. Bom, eu tenho diversas identidades. Sou mulher, homossexual, promotora de justiça e trabalho na área de tocha. Sou oriunda da Boca do Rio e vejo nas minhas mesas, desculpa a emoção, os meus vizinhos, diuturnamente. Nós temos uma injustiça em estado tão doentio, que põe na ponta para atuar contra esses meninos, os mesmos meninos. Porque os policiais que mataram os rapazes no 9 de fevereiro, não foi? 6 de fevereiro, são os mesmos rapazes que saíram das comunidades. Só que eles são colocados num esquema tão doentio que eles são levados a acreditar que eles exercem poder, mas eles não exercem poder nenhum. Eles são uma espada na mão de quem pode exercer esse poder. E eles servem de instrumento doentio e doloroso. Porque eles são levados a crer que aqueles que são iguais a eles são inimigos e que é preciso contê-los. Na vara de Tóxico, nós recebemos diuturnamente os pretos das comunidades, os rapazes. Nós recebemos, muitas vezes, travestis. Eu tive com 2 meninas recentemente que foram presas, confessavam que estavam com drogas e iriam internalizar no presídio. Elas foram colocadas antes da audiência de custódia com os homens. Agora, nos perguntamos, a violência está nas nossas mãos. Eu acho que se a gente não olhar de fato, e eu, como uma das atrizes, realmente sou exceção aqui, e tentarmos não chancelar esta situação, procurarmos, ao contrário, resolvê-las, porque é um absurdo que os governos mudem, mas repitam as mesmas coisas. Eu tenho amigos de infância que já morreram. Não eram bandidos, mas foram mascados pela polícia. Eu tenho amigas de infância putas. Eu tenho amigos de infância feirantes, professores, policiais militares. E eu acho que a gente precisa mudar. Os atores do direito precisam dar espaço e cobrar. Ontem, André Batista frisou bem. Nós precisamos também de uma atuação que diz respeito aos difusos e coletivos. Porque é uma pena, mas o olhar do ator da persecução penal termina ficando viciado. E a gente tem uma tendência a olhar com preconceito as garantias dos direitos constitucionais. Bom, enfim, parabéns e parabéns a quem organizou o evento, que realmente é um tapa na cara. A segunda sou eu. Vou pedir a objetividade. Andréia, eu não consegui bater parabéns, bater palma naquela hora, porque se eu colocar, bater palma naquela hora, eu estava batendo palma para a violência. Mas eu vou bater palma para vocês da Reaja, porque eu moro numa comunidade onde uma criança de 11, 12 anos, onde a Rundesp
ele pede à mãe para ir para a internet, que nem todas as crianças de comunidade em computador em casa, e foi pedir à mãe para ir na internet, na aula. E eram cerca de 6 para 7 horas. E acontece que desceu na comunidade e atirou em alguns jovens. Um dos policiais fez com que essas crianças de 11 e 12 anos subissem o morro com os corpos desses jovens que foi abatido. Depois que eles carregaram os 3 corpos para botar lá no morro, onde estava a viatura, eles atiraram em uma das crianças e jogou o corpo na ribanceira que dava acesso ao louvado. E o outro jovem, a família só veio encontrar, acho que na Via Parafuso, algum lugar desse aí, que é lugar de desordem. Aí a gente ficou todo mundo comovido, querendo que a mãe procurasse a justiça, e ela disse: eu vou fazer o quê? De manhã eu queria dizer isso, mas não tive condição, e eu deixei para agora à tarde, que era uma mesa que dava para falar. E isso ficou por aí mesmo. Por que eu estou batendo palma para a viagem? É porque existem vários Amarildo. Quando a imprensa não toma Amarildo no lugar, não coloca, não faz essa revelação, essa coisa toda, existem milhares de crianças, jovens sendo abatidas. E a criança só tinha 11 e 12 anos. E isso ficou por isso mesmo. E a mãe e o pai, é como vocês falaram, isso destrói uma família. E ninguém imagina. Eu, como mãe, vi 2 filhos homens, perder meus 2 filhos com 11 anos. Eu fico tentando imaginar como era a vida de meu filho com 12 anos, 11 anos, e saber que meu filho foi morto pela polícia. Bom, eu vou passar aqui rapidamente a palavra para a Beatriz, porque ela vai ter que sair por conta do voo, só para ela fazer uma fala de despedida e a gente prossegue um pouco mais. Mas que tudo agradecer a todos, a todas, a honra de estar nessa mesa, Babá, André, professor, enfim, Ministério Público. Há alguma dúvida que vocês tenham, alguma questão específica sobre o caso do sistema interamericano? Eu peço, por favor, para o Dr. Marlon Vaz, que é nosso parceiro, que eu aproveito para agradecer profundamente. O Marlon esteve com a gente como perito no caso Araguaia, como perito no caso das chacinas e como testemunha no caso do Herzog, que é outro caso. Então, ele está absolutamente apto para responder qualquer pergunta sobre o caso das chacinas aqui. Me desculpem, eu tenho um avião, a gente acabou confundindo a hora de comprar, mas eu agradeço muito e estou à disposição. Desculpa. Nós é que agradecemos. Tem mais uma intervenção lá no fundo. Oi. Lá no fundo, a senhora que está em pé. Mas ele viu que eu estava aqui. Posso? Só um minutinho, amigo. Só depois dela você fala. Bom, eu gostaria de direcionar minha pergunta para o cacique Babal, até porque eu sou nova escritora de segurança pública e pela primeira vez no curso de segurança pública está sendo tratado de índio. Eu trato da criminalização de lideranças indígenas. Tive que pegar um caso específico para dissertar, porque são muitas lideranças e todas são criminalizadas, todas, igualitariamente. Eu resolvi pegar o caso de Babal, que é um caso bem emblemático. Babal é um índio, porque o que é ser índio? Índio é você se reconhecer e a comunidade reconhecer como tal. Ele é índio, porque não é o Estado brasileiro, não sou eu antropóloga, eu sou da Universidade Federal da Bahia, e não é um antropólogo, não é um cientista, não é ninguém que vai identificar o índio. O índio, ele próprio se identifica, e a comunidade o reconhece como tal. Ponto, ele é índio. Babal está sendo preso pela polícia militar, pela polícia civil, às vezes pela polícia federal. O que acontece? O tratamento jurídico que é dado ao índio não está sendo dispensado a ele. Por quê? Porque Babal está sendo tratado como um pardo quando chega na delegacia. Se ele dá uma entrada na delegacia como um pardo e não como um índio, automaticamente todo o direito dele vai ser violado e todo o processo dele vai ter vício.
Porque quem vai pegar lá em cima o juiz vai entender que ele é Rosivaldo Ferreira, que ele não é o cacique Babau, que ele não é o índio, mas ele é índio. E não é o juiz, não é o promotor, não é ninguém que vai dizer que ele não é índio. Se a comunidade Tupinambá diz que ele é índio. E ele vai permanecer índio, ele tem direito a esse tratamento. E esse tratamento não está sendo dado. Ele acabou de contar quantas vezes ele foi preso. E todas as vezes que ele foi preso, não sei se no processo dele tem, porque eu não li todos, mas alguns, ele foi dado entrada como pardo. Dizem que Babau é caboclo. Babau não é caboclo, Babau é índio. Caboclo é uma coisa, índio é outra. Os índios, ele, além de ser índio, ele é índio do Nordeste, que ficou invisível na Constituição por muito tempo, ficou invisível na legislação, no Estado, para o Estado brasileiro, para tudo. O índio do Nordeste era um índio invisível. Ele veio passar a ser estudado a partir de 1970, pelo PINEB, pelo projeto que tem dentro da faculdade da onde eu sou, da Faculdade de Filosofia. Então, os índios, eles não são remanescentes, eles não ressurgiram. Há uma continuidade no processo. O problema é a invisibilidade desse índio, porque ele não é visto como índio. O que o Estado brasileiro diz? Que os índios do Nordeste foram exterminados. A própria instituição que deveria defendê-los ataca, porque só veio reconhecê-los depois de muito tempo, depois de muitos séculos que existia índio do Nordeste. E mesmo assim tratamos como remanescentes. O que o SPI fez? Pegou a terra dos Pataxós e Anahãs, doou para o Estado brasileiro, que doou título para os latifundiários. Então ali não existia índio Pataxó. Né? Então é um absurdo. Babau é índio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Babau. Como é que você se sente com toda essa criminalização? Porque é justamente o objeto da minha pesquisa da pós-graduação em segurança pública. Pois não. Boa tarde. Queria primeiro cumprimentar Babau e doutor André, dizer que é muito inspirador ver vocês aqui, e fazer uma pergunta bem simples, que a gente tem provocado há um tempo. É sobre a fala, né? Quer dizer, vocês falam com vocês mesmos. Não precisa ninguém explicar o que é índio, ninguém explicar o que é negro, ninguém explicar o que é morrer numa cidade como essa, num estado como esse, que a gente morre como se fosse barato. Isso é um fato. Mas eu queria que vocês... eu queria saber a perspectiva de vocês nessa ideia de que as pessoas o tempo todo querem nos ensinar como que a gente deve se defender da desgraça que elas mesmas proporcionaram, sejam nas suas instituições acadêmicas, nas suas instituições jurídicas, etc. A questão, eu queria colocar uma segunda questão para cá. Eu gostaria, Caco, que você desenvolvesse uma ideia a respeito da conjuntura da segurança do projeto penitenciário baiano. Nós temos uma série de questões que podemos discutir aqui, inclusive levar 20 minutos tratando da falta de alimentação dos presos, da situação da doença dos presos, do tipo por exemplo, eu acho que seria fundamental a fala da Associação de Familiares de Presos aqui para falar dos presos. Isso seria fundamental, seria muito importante. Mas nós temos um outro ator desse processo do sistema penitenciário, que é o próprio Ministério Público, que está representado aqui por Edmundo, que é um promotor que tem uma larga experiência sobre o sistema penitenciário. E aí eu queria saber, até inspirado na fala da promotora que saiu ali agora, que tipo de papel o Ministério Público joga para esse processo de criminalização, para esse processo de superencarceramento, qual a perspectiva que o Ministério Público tem, e é que ele apresenta nessa mesa para reverter essa situação em que nós, os negros e as negras, nós estamos fortalecendo esse grande negócio que é o sistema penitenciário. É um negócio, não tem esse negócio de estatística, de número, de estudo, tem vidas humanas, pessoas sofrendo, inclusive, por exemplo, não é só Babau aqui que é perseguido, que é criminalizado. O doutor André também teve sua casa invadida. Em todos os lugares que nós da Reaja vamos, a polícia está presente com P2, ameaçando prisão. Nós temos sido presos sistematicamente, nós temos sido ameaçados sistematicamente. Então, esse é o debate importante para a mudança dessa situação que o painel pretende
pretende jogar. Então, a pergunta foi direcionada, né, e aí eu incluo Edmundo para também, quer dizer, mesmo sendo mediador desse momento, mas eu provoco essa fala do Ministério Público Estadual e dizer o seguinte: nós da REAJA, nós temos uma lista imensa de pessoas que têm as suas revisões criminais na nossa mão, que podem ter, como é que chama, o benefício da liberdade em nossa mão. A gente pode apresentar aí um pedido do Ministério Público. Ele é fundamental para garantir a liberdade, porque é o que todos nós aqui consideramos, que a liberdade é um princípio primeiro. A liberdade é o fundamental, a liberdade, a vida é o primeiro princípio, a liberdade e a vida são fundamentais, e nós temos esses instrumentos em nossas mãos para apresentar agora, daqui a pouco, uma reunião, um encontro para tratar especificamente. E temos também uma série de questões ligadas às execuções sumárias e extrajudiciais, uma postura das instituições baianas em relação a Patamo, que está matando indiscriminadamente, várias execuções sumárias extrajudiciais que a gente não consegue acompanhar, como que mataram o Rasta no último final de semana lá em Cajazeiras, as pessoas que foram mortas em Cajazeiras no revide policial, as execuções sumárias acontecidas no Engenho Velho de Brotas, todas as pessoas pretas, e nós não temos inquérito policial, e o DHPP fica fazendo cena, fica fazendo política dentro da televisão todo dia, meio-dia, e parece que as instituições na Bahia não existem. Parece que elas não existem, porque nós estamos vendo a vida do nosso povo descendo no ralo. Obrigado. Bom, vamos tentar fazer aqui uma rodada de avaliação. Depois a gente vai ver no decorrer aqui do debate em função do horário do outro painel. Mas vamos tentar. E falou bastante, hein? Já falou bastante hoje. Está exercendo bem o direito. Com certeza. Passa para cá, e depois para a Andréia e depois para o mundo. Com certeza. Então, vou tentar ser muito rápido. O tipo de fala que eu fiz foi exatamente uma fala voltada para a observação de uma maneira genérica do sistema de segurança pública e justiça criminal. Se a gente quer ir para uma análise daquilo que acontece aqui na Bahia, eu me alinho com um diagnóstico, certo? Que faz com que nos últimos anos nós não conseguimos reverter a situação de grave violação dos direitos humanos, tanto no âmbito da segurança pública quanto no âmbito do sistema prisional, certo? Existe ainda essa crença na ideia da possibilidade de ressocialização, certo? Mas para além da insuficiência dos meios colocados à disposição, o que me parece problemático é a ideia de pensar sempre fora da palavra, certo? Das pessoas que ali se encontram apenadas. Então, quando, por exemplo, o Milton fala da Associação dos Familiares de Presos e dos próprios presos, certo? Como é que nós não conseguimos pensar nos moradores das penitenciárias como atores, como interlocutores para a definição daquilo que deve acontecer ali dentro? Teria muito mais coisa a dizer por enquanto. Fico aqui. Bom, primeiro, uma coisa que a gente tem dito em relação a todo o nosso processo de sofrimento, de dor e tudo que o racismo, ao qual o racismo tem nos submetido, é fazer um convite às pessoas que, sobretudo quem tem interesse bastante em estudar, em conhecer, e sobretudo as pessoas brancas, que é necessário que as pessoas brancas discutam tudo que a gente tem dito, que é o que significa ser branco, heteronormativo e detentor de poder. Esse negócio de achar que as coisas começaram quando a academia começou a conhecer, chega a ser vergonhoso. Parece que todo o nosso histórico de identificação, de reconhecimento do nosso sofrimento, de reconhecimento dessa dor, ele cabe numa tese
limitada, 4 anos de estudo, 5 anos de estudo, e tudo que tem que ser mudado na prática não traz nenhuma transformação. O que nós dizemos é o seguinte: nós carregamos, nós nascemos com uma marca, nós estamos vendo sofrimento ao nosso redor, nós vivemos na pele, nós não temos parado para falar disso, porque se trata de algo do outro, algo que se projeta no outro. Essa luta, ela diz respeito à sobrevivência, só isso. Quando eu falo de genocídio do povo negro, eu não estou falando de outras pessoas, eu não estou loucubrando. Eu estou falando do risco que eu corro por um marcador, pelo fato de ser negra, sair e sofrer algum tipo de abordagem, sumir pelo caminho, ser violentada, ser brutalizada. É disso que eu estou falando. Eu estou falando do fato de ser mãe de um menino negro e ter medo desse menino negro sair na rua porque a abordagem policial que ele vai sofrer é extremamente violenta. E se não sumir, vai deixar sequelas imensuráveis. Quando a gente fala que a morte de um menino gera consequências imensuráveis para uma família, quando eu falo de 12 mortos do Cabula, 12 mortos, cujas consequências a gente não consegue medir, a gente não tem ideia. São famílias, são mães, são tios, é a comunidade toda que foi brutalizada. Isso não é uma cena fictícia, isso é vida real. Isso não cabe numa história contada ou numa sala ar-condicionado onde as pessoas ficam viajando e falando sobre isso. A gente está falando de tirar vidas. E quando a gente está falando de tirar vidas, quem tem que falar disso é quem sofre na pele. Fica muito confortável para as pessoas quererem falar do outro quando não passam por aquilo. Até porque isso não traz nenhuma forma de modificação. O que tem trazido alguma modificação para a gente é todo o nosso processo de luta. No dia 6 de fevereiro de 2015, quando aconteceu essa morte, o que todo mundo fez foi criminalizar, dizer que se tratava de 12 traficantes. E a REAGE, juntamente com os familiares e com o apoio de outras instituições, acabou indo a fundo. E aí a gente tem um desfecho que teve. Só por isso é que foi possível acontecer, porque a REAGE entendeu que isso faz parte de um processo, de uma prática genocida do Estado e que nos coloca nessa situação de criminalização, de morte, de eliminação. Então, respondendo à questão, se trata de um processo de dor. É uma luta que tem que ser feita por quem tem sofrido na pele. Não tem o mínimo sentido. E quando as pessoas procuram a REAGE para dizer que querem estudar, que querem conhecer, a gente sugere para as pessoas: falem sobre a supremacia branca, falem sobre o projeto para os brancos de circular pela cidade e não serem abordados, falam sobre o que significa não ser tratado, ter uma humanidade reconhecida acima da humanidade que é designada a pretos, indígenas e outros grupos. Falem sobre isso, vivam isso na pele, e aí a gente vai poder conversar. E outra coisa que eu queria dizer: a promotora saiu, para nós da REAGE, toda a vida tem valor, inclusive a vida dos brancos. Agora, o que nós vivemos nesse país é uma racialização, é uma divisão, é uma hierarquia racial, onde ela coloca pretos em situação de desvantagem. E enquanto isso acontecer, é necessário que a gente lute. Agora, se as pessoas querem colaborar com essa luta, se acham que podem construir e não são pessoas negras, elas têm que falar pelo seu povo, elas têm que questionar o seu povo, elas têm que construir algo com o seu povo para poder beneficiar e não querer falar por nós. Desculpe a rapidez. Bom, eu vou fazer a resposta. Ô, moça Lisbela, você cometeu alguns equívocos. Uma coisa. Primeiro, eu sou tupinambá, mas sou da essência nascida, ninguém me reconhece, nem você e nem ninguém. Eu não pode me chamar de caboclo, eu aceito. Pode me chamar de negro, eu aceito. Ninguém me discrimina por me chamar de negro, porque eu aceito ser igual a Milton, eu aceito ser igual a ela, porque o sangue dela corre, se ela sente dor, eu também sinto. Então eu não me sinto discriminado em nenhum momento. Eu sou parte, não sou a solução. Eu sou a existência, mas também sou a morte. Ninguém pode se autodeterminar Tupinambá, como você disse, porque se alguém se autodeterminar Tupinambá, irá morrer. Por
porque nós temos uma cultura poderosa e fortíssima. Nós vimos uma essência onde ninguém diz que é nós. Nós somos Tupinambá e ninguém mais se autodeclara Tupinambá. Assim como o governo diz ou que se pode se autodeclarar tal coisa. Ninguém pode se autodeclarar Tupinambá. Ou é Tupinambá ou não sobreviverá usando o nome de Tupinambá. Então não me coloque com eu sou Tupinambá. Então não me coloque nessa essência criminosa e preconceituosa que os seres humanos criaram. Nós não somos parte disso. E outra coisa, punição tanto faz no governo estadual ou federal, é punição desde que ela seja ilegal, desde que ela seja incompleta, desde que ela não tenha veracidade, desde que ela seja feita em prática criminosa, preconceituosa e racista. O que estamos trazendo em prática aqui, porque tudo que nos imputaram para nos matar, nos violentar, são mentirosas, fraudadas, que o Estado não nos aceita. E nós estamos aqui para contrariar o Estado. Não estamos aqui para concordar ou aceitar. O promotor que está ali saiu, ele mesmo assistiu e viu. A polícia militar lá em Ilhéus, porque aí tem questão crime federal, meu querido, e crime que é considerado crime comum, que o índio pode ser punido como crime comum. Crime por terra, por retomar, vai para a doutora Débora, todo mundo vai do Ministério Público. Daí alegam-se eles que com crimes comuns nós vai para a justiça comum. Então foi o quê? Que a polícia queria me matar, cabia como? Pegaram os policiais, cercaram, fizeram minha prisão, apresentaram arma, tudo, para fazer uma prisão. Ninguém acreditava, mas o juiz simplesmente me deu prisão domiciliar, questionou que ia me dar uma prisão, não por cardeado, porque sabia que eu não tinha, mas porque a ONU ligou para ele, porque a União Europeia ligou para ele, porque a doutora Débora ligou para ele, porque tantas autoridades ligou para ele, não podia ter um índio com tanto conhecimento, com tanto prestígio mais do que ele. E os dois secretários da junta ouvindo isso, ele dizer, por isso que eu ia ficar preso. E eu fiquei preso um ano e pouco, não é isso? De prisão domiciliar, dentro de minha casa. Sempre pensei que ele disse para onde quer que eu fosse, eu tinha que dizer para onde ia e o que fazer. Isso aí não é crime cometido. Isso aí é um preconceito e um racismo de um juiz que ele alegou que eu tinha mais prestígio do que ele. Pessoas mais importantes que ele não tinha contato, ligou para ele para saber o que é que ele ia fazer com minha pessoa. E o pior, que eu fui preso, solto, e ninguém que forjou aquele crime, que apresentou aquelas armas, não teve nada assim. Quem foi que trouxe aquelas 765, 762, 769, sei lá, aquelas armas? Quem foi que apresentou? O que acontece com esses policiais que forjaram isso, que montaram isso? Isso aqui é a origem, não é só de uma criminalização, também é querer transformar uma luta séria em luta criminosa, para que a sociedade odeie quem toca a luta. E aí, aonde tem que ser muito Tupinambá para enfrentar tudo isso com a seriedade, sorrindo, né, doutor? Comendo todas as cadeiras, sorrindo, brincando, se divertindo, dizendo assim, mas como vocês são fracos, como vocês fogem para matar quem não tem força, mas você pegou um ser espiritual, você não pegou um qualquer, e aí vocês não têm poder nenhum. Para com isso, e toda hora o senhor sabe que eu digo isso a essas pessoas. Agora não está certo essas pessoas do braço do Estado que faz com isso, você que termina de provar tudo que eles cometeram todos, e ninguém sofreu um processo, nem pelo menos apresentar de que foi de quem ele tomou aquelas armas para forjar aquele fragante. Isso aonde um juiz autoriza e criminaliza para abrir areal de área indígena. Aí é violação. Aí é violação. E aí, por que eu vou te responder? Vem o processo da criminalização para cima da minha pessoa e de várias delas. É que nós temos coragem de fazer coisa que outros não têm. Coragem porque quer preservar a sua pequena vida. É tão passageira e muita gente se preocupa em preservá-la e não tem coragem de enfrentar a verdade e a realidade. Nos assassinatos do parente Pinduca, a gente teve coragem de levar a mulher e família tudo lá para a serra, e o Estado até hoje nunca puniu ninguém. Quando foi assassinado o parente Luizão, que foi denunciar, chegou lá o delegado e disse, eu não resisto queixa, pode até ir no Ministério Público me denunciar. A FUNAI teve que ir fazer representação no Ministério Público, porque o delegado disse, eu até pago pena, mas não resisto assassinato aqui. Essas são as gravidades. Aí você diz, por que você é criminalizado? Você fica, não, eu não fico triste, no final, muito pelo contrário, que ninguém vai chutar cachorro morto, só vai perseguir aqueles que fazem a diferença. E como a gente não tem medo de enfrentar, de fazer a realidade, de denunciar, aí claro, vem
a criminalização suposta de nós. Então nós, quando saímos, nós temos que ter muito cuidado, porque toda hora alguém quer forjar alguma coisa, emboscada para não matar, fazer muitas questões, mas isso aí é só para continuar essa violência que está aí, esses assassinatos aí. Mas quando tiver coragem, pessoas que botam sua vida à frente para que isso se desmonte, pronto, isso vai se desmontar, porque eles lutam tanto em matar, minha filha, doutora Débora. Aí eu tô inteiro. E pronto, e não vou desistir. Agora eu não aceito nem cometer preconceito contra eles e nem contra eu. Ninguém nunca viu ofendendo um policial, nem quer dizer, eu digo só digo para ele o seguinte: eu não quero ser nunca vocês, que vocês são obedientes demais nas ordens genocidas. Só isso. Bom, só para finalizar aqui a reflexão e atender aqui as colocações feitas por Hamilton, dizer o seguinte: o Estado da Bahia é um Estado que tem hoje uma secretaria específica na área da política penitenciária, em muito graças à atuação do Ministério Público. Todos sabem que até 5 anos atrás não existia uma secretaria própria. A partir de então se pôde pelo menos pensar em sistematizar essa atuação. O Estado da Bahia tem um nível de investimento em relação ao sistema penitenciário completamente distinto do que fazia até 5, 6 anos atrás. Só para se ter uma ideia, a atuação do Ministério Público muito próxima desse tipo de pressão em cima do Executivo pode gerar, pelo menos agora, os dados estão demonstrando, que o menor encarceramento do país é no Estado da Bahia. São cerca de quase 16 milhões de pessoas, nós temos para aproximadamente 16 mil presos. É uma taxa inferior à taxa de encarceramento mundial. Estamos com a taxa de 1,2, a taxa mundial em torno de 1,5, 1,6. Se tiver informação mais precisa, pode corrigir. Então, alguns pontos estão sendo alcançados graças a essa pressão que o Ministério Público tem feito. Uma outra coisa considerável é o número de ações civis públicas visando a melhoria do sistema penitenciário, o número de interdições de cadeias cujas condições são muito piores do que as condições do sistema penitenciário. Se costuma dizer que a melhor das cadeias é pior do que a pior das penitenciárias. Hoje nós temos um número expressivo de redução, por assim dizer, dos indivíduos que ficavam aprisionados em cadeias públicas, em delegacias, e já estão sendo incorporados pelo sistema. Agora, no final de 2018, provavelmente nós vamos ter aí quase que praticamente ninguém em delegacias no Estado da Bahia. Claro que isso é muito distante da realidade que se deseja. Nós temos péssimos índices de escolaridade dentro do sistema prisional, péssimos índices de trabalho prisional dentro também desse mesmo sistema, mas algumas coisas já estão deixando de ser tão ruins ou tão piores quanto eram no passado. A questão de vagas, que é uma questão muito discutida, o ideal não é você gerar vaga, criar vaga, mas a ausência de vaga também ela é perversa, porque ela não permite nenhum tipo de outro trabalho no sistema. Você tem uma superpopulação, você tem a mãe de praticamente todas as outras mazelas, ou quase todas as outras mazelas. Então se tem nos últimos 10 anos uma geração de vaga superior, desde que Cabral chegou aqui até pelo menos 10 anos atrás, o que não é nenhum mérito, mas pelo menos permite uma melhor administração do caos, digamos assim. E um fator interessante atual é um diagnóstico bem aprofundado que o Ministério Público está fazendo. Aí sim Edmundo está à frente, você trocou o nome, mas me honra muito ser confundido com o colega Edmundo, que está à frente da vara de execuções penais. Edmundo está à frente, a colega Mônica e tantos outros membros do Ministério Público estão à frente de um diagnóstico minucioso, mas é minucioso mesmo, de você analisar quantidade de detalhes, como grampeadores, como quantidade de produtos de higiene, onde existe, nós sabemos disso, enfim, condições de alimentação, condições de permanência, visitação, todos os detalhes em cada uma das unidades prisionais do Estado, todas sem exceção, até unidades que ainda não foram inauguradas, foram visitadas. Esse diagnóstico vai ficar pronto provavelmente ainda esse ano, será exibido não só para a própria administração penitenciária do Estado, como também para a população,
A pretensão é fazer, se possível, um grande termo de ajustamento de conduta, onde a gente consiga corrigir dos males maiores aos menores, claro, com um sistema cronológico permitido às questões orçamentárias do Estado, mas sem sermos, digamos assim, tão benevolentes, porque senão não se consegue nunca fazer nada. Então, há muito serviço, muita atuação do Ministério Público na área do sistema penitenciário. E eu nem sou o mais legitimado para colocar isso aqui, porque já estou distante há algum tempo da atividade finalística, mas acompanhando, por conta da intervenção na área de segurança pública, todas essas atuações dos colegas. Muito mais promotores lotados na área de execução penal. Nós praticamente triplicamos o número de promotores nos últimos anos na área de execução penal. Então, muito está sendo feito. Agora, nós do Ministério Público nunca nos furtamos a qualquer tipo de debate, a qualquer tipo de discussão, quanto mais nas nossas áreas de atribuições. Então, estamos abertos, disponíveis, Centro de Apoio de Segurança Pública, Centro de Apoio Criminal, Promotoria de Execuções Penais, o próprio gabinete da Procuradora-Geral, através da sua assessoria própria. Enfim, estamos disponíveis a qualquer momento para qualquer trato. Eu queria só, Márcia, antes de coordenação dos direitos humanos, só para estar sendo mais específicos e esquecendo a tão importante coordenação dos direitos humanos e outras áreas. Só lembrando também que nós temos aqui na Bahia, talvez um equilíbrio no crescimento do aprisionamento, fruto de um dos maiores programas do país de penas e medidas alternativas. Nós somos o segundo estado do país com o maior número de centrais de penas alternativas. Hoje nós temos 17. Só perdemos para São Paulo, porque São Paulo não dá para fazer conta com ele nada, dada a proporção do estado de São Paulo. Mas se você tirar São Paulo como um país, a Bahia é o primeiro lugar no Brasil, nessa política penitenciária tão bem liderada pela Andréa, que está aí, e é uma política de sucesso, né? São quase 7 mil pessoas acompanhadas pela pena e medida alternativa, cuja o índice de reincidência, o índice de inclusão, o índice de reincidência é baixíssimo, e o índice de inclusão, não é que a pena alternativa puna menos, ao contrário, ela consegue trabalhar incluindo o cidadão e não excluindo como a prisão. Então, quem me conhece da militância sabe o quanto eu tenho um discurso crítico à prisão, ao aprisionamento, mas eu sou obrigado a reconhecer que muito o Estado da Bahia vem se esforçando para melhorar o caos que ainda continua sendo o nosso sistema, como em qualquer outro lugar do Brasil. Não há, nesse particular, privilégio a qualquer Estado. Eu sei que está adiantada a hora e eu queria, já ouço aqui e vejo a sinalização do próximo painel, agradecer a todos os colegas aqui de mesa, não é? Agradecer a participação que foi extremamente maciça, dizer que já estamos aqui há quase 3 horas nesse painel, né? E já passar a coordenação do evento, né? A nossa, digamos assim, o bastão. Você quer falar? Não. Passar o bastão do evento para que a gente tenha a próxima mesa com a mesma disposição, o mesmo entusiasmo e com certeza o mesmo enriquecimento que tivemos nesse. Obrigado a todos. A mesa, o nosso procurador.